Sou a Tailane do Despinda Histórias e hoje eu vim falar do livro Faça Boa Arte, do Neil Gaiman, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Esse discurso foi proferido para uma turma formanda na University of the Arts, na Filadélfia, e ele dá para ser assistido na íntegra, eu vou deixar aqui embaixo. O livro é incrível e ele mexe muito com o que é ser escritor. Principalmente ele é muito bom para inspirar ou escritores que estão há muito tempo sem escrever obras, ou escritores que estão começando e ainda não tem total segurança no seu conteúdo. Como vocês sabem, eu também escrevo, então o que eu queria fazer aqui hoje não era exatamente uma resenha, mas eu quero comentar algumas das coisas que ele traz com minha pouca experiência como escritora. Se você tá chegando aqui no canal agora e tá perdido, provavelmente você não sabe que eu escrevo há algum tempo. Eu não tenho nenhum livro publicado, mas eu já participei de uma antologia de poesias, que foi da Flipporto, acho que em 2013, e foi bem legal a experiência. É um concurso de poesia de Twitter, na verdade. Eles escolhiam 100 melhores poemas e entre os 100 eles escolhiam 10 que, mediante votação, ia se saber quais eram os vencedores. Que eu fiquei no 6º lugar. É o único livro que tem texto meu publicado até agora, mas eu escrevo bastante, algumas coisas eu guardo, algumas coisas eu posto na minha página, que é Thay Costa, vou deixar aqui embaixo também. Voltando ao Neil Gaiman, que é o assunto desse vídeo de hoje, ele traz algumas dicas bem interessantes para autores. O que eu achei bem interessante é que ele, desde o começo, sabia que queria escrever. Ele não fez faculdade, ele não procurou um caminho mais longo para conseguir aquilo que ele queria. O que ele já ganha pra gente. Mas tem que se pensar que a gente está em outra realidade, que no Brasil é muito difícil você viver só de escrita. Tem escritores que, mesmo renomados pela crítica, em número de leitores, eles não conseguem um número que os permita abandonar seus outros empregos. Muitos são professores, advogados, administradores, mas tem que manter como se fosse uma vida paralela naquilo ali. Eu me encaixo mais ou menos nisso. No tempo que eu destinei para aquilo, que na verdade não é tão organizado sempre, porque escrever tem muito isso de você ter uma ideia e você desenvolvê-la, então isso não vem de hora marcada. Você tem que saber que às vezes você pode estar indo dormir e a ideia vem. Isso já é praxe pra gente, nem é novidade dizer. No livro, ele dá alguns conselhos para o escritor que está começando. Ele diz, primeiramente, quando você começa a trabalhar com arte, não tem a menor ideia do que está fazendo. Isso é ótimo. Gente que sabe o que está fazendo sabe as regras e sabe o que é possível e impossível. Você não. E não deve saber. As regras do possível ou impossível no mundo das artes foram criadas por gente que não desafiou os limites do possível tentando ultrapassá-los. Você pode fazer isso. Se você não sabe que é impossível, fica mais fácil fazer. E já que não foi feito antes, ninguém inventou nenhuma regra que impeça os outros de fazer de novo. Por enquanto. Eu achei isso bem genial, porque quando a gente tem uma ideia, às vezes ela pode parecer absurda. Mas eu sempre penso no seguinte: o que é ruim numa ideia? Que ela pareça absurda porque ela é diferente, ou que ela pareça normal porque ela já é parecida com muitas coisas que já estão escritas por aí? Eu prefiro a primeira opção. Quando você trabalha com escrita, você sempre vai achar que é impossível chegar em algum lugar. Que se você escreve contos, é impossível você escrever outra coisa. Ou que se escreve poesia de tal forma e você inventou uma forma nova, é impossível. Ou, por exemplo, se você gosta de inventar palavras, eu adoro inventar palavras, você pode achar que você não é ninguém para inventar uma nova palavra. Mas quem disse isso? Você é alguém. Você tem sua visão de mundo, que não é melhor que a de X ou que a de Y, mas que nunca vai ser igual a delas, e que é sua. E por ser só sua, ela é importante, porque a originalidade dela é que conta. E as ideias mais legais são aquelas que costumam fugir dos lugares comuns. Depois ele diz o seguinte: se você tem ideia do que quer fazer, do que veio fazer, então simplesmente vá e faça. Isso é mais difícil do que parece. E às vezes, no final, bem mais fácil do que você pensava. Porque, em geral, precisamos fazer certas coisas para chegar aonde queremos. Eu queria escrever quadrinhos, romances, histórias e filmes. Então virei jornalista, porque jornalistas podem fazer perguntas e simplesmente sair e descobrir como o mundo funciona. Ainda por cima, para ser jornalista eu teria que escrever, e bem. E seria pago para aprender a escrever de forma concisa, objetiva, às vezes em circunstâncias adversas e
dentro do prazo. Eu não vou ler o restante, mas voltando pro início, ele diz que se você tem ideia do que fazer, vá lá e faça. Se você quer fazer um livro de poesias, vá lá e faça. Se você teve a ideia de um conto e você quer de alguma forma terminar esse conto e que você quer utilizar, por exemplo, pessoas da sua família como inspiração, que são pessoas que você acompanha mais. Eu digo isso porque observando minhas tias quando eu viajei agora e quando uma das minhas tias veio pra cá, eu observei pontos em comum entre elas, entre as irmãs. E isso me deu ideia de várias coisas. Então observe ao seu redor. Não seja aquele tipo de pessoa que tem medo de gente, que não gosta de sair e observar as coisas. Porque o escritor, ele é um observador também. No terceiro item, ele diz o seguinte: quando você começa, tem que saber lidar com os problemas do fracasso. Precisa ser persistente. Aprender que nem todo projeto vai dar certo. O que eu achei interessante aqui é que a gente sempre tem que ter pé no chão. A gente tem que saber quando é que o que a gente está escrevendo é bom. Quando é que o que a gente está escrevendo não é tão bom assim. E quando é bom, mas provavelmente vai atingir um público mínimo. Isso depende, na verdade, das nossas escolhas, do nosso estilo de escrita. Porque não adianta você fazer uma obra que você vai conseguir escrever provavelmente, mas para vender, para ser vendável, porque é o que o público gosta de ler, se aquilo não tem alma. Não adianta. Pelo menos é isso que eu acredito. Claro que muitas pessoas que trabalham disso se dispõem a fazer certas coisas porque precisam ganhar dinheiro para sustentar suas casas. Nem todo mundo tem um outro emprego paralelo e se usa da escrita como freelancer para ganhar dinheiro. Então ele fala disso aqui também, que você tem que equilibrar aquilo que você quer fazer com aquilo que você tem que fazer para ganhar dinheiro. Algumas coisas você realmente tem que fazer, mas quando você está fazendo para você, para sua publicação, é interessante que você já tenha desde cedo essa ideia de que você tem que ser verdadeiro. Se você gosta de escrever poesia de certa forma, contos de certa forma, romances, ou seja lá o que for, você tem que seguir o que você é, porque é isso também que vai dar originalidade ao seu texto. Eu acho isso primordial. A gente tem que lembrar também que os escritores que nós mais gostamos são aqueles que de certa forma conseguiram traduzir o seu mundo em palavras, traduzir o seu mundo para nós. E por mais que eles estejam escrevendo ficção, não se engane, sempre tem algo dele e muito dele ali, porque é um projeto em qual se fica tanto tempo, se pesquisa tanto, se procura informações novas, mas o que mais tem é ele mesmo ali dentro. O quarto, ele diz o seguinte, que se você estiver cometendo erros, quer dizer que você está fazendo coisas. E se você está fazendo coisas, você está produzindo de alguma forma. Ele disse que uma vez ele foi escrever Caroline numa carta e trocou as letras e escreveu Coraline. E achou que era um nome de verdade. E vocês já sabem o que aconteceu depois. Virou uma personagem que hoje faz bastante sucesso. As coisas, elas realmente não são por acaso. Eu lembro que uma vez eu tava andando, eu tava no último dia, nessa última viagem agora, eu tava andando por Copacabana e tinha um cara, não sei se era espanhol, se era argentino, chamando o filho dele, dizendo que ele tava naquelas pranchinhas, que eu não sei qual é o nome da prática, eu não sei se é stand-up paddle, sei lá, eu não sei o nome, não sei. E tinha 2 meninos na prancha. E o pai gritou porque eles estavam avançando no mar. Ele: é perigoso, é perigoso. Dessa cena que eu vi, o pai desesperado, os 2 meninos avançando no mar, eu já tive ideia para uma poesia. E talvez eu não tivesse essa ideia se eu não estivesse lá. Eu poderia ter outras. Mas a nossa história com o que a gente escreve, ela é muito particular. E ela é muito rica. A gente não deve perder essas coisas, essas imagens. Se a gente vê que de alguma forma aquilo ali vai nos ser útil, a gente anota. Porque mesmo em forma de ideia, mais tarde ela pode virar um texto. Às vezes não vira, mas isso faz parte. Quando eu escuto falar de erros, eu lembro das primeiras versões de poemas que eu não gostei. Quando eu escrevo um poema, hoje eu costumo guardar mesmo que eu não goste. Porque eu posso ir trabalhando ele e melhorar. Não, eu não sou dessas pessoas que escrevi e tá pronto. Não, eu trabalho às vezes horas, às vezes dias, às vezes meses no mesmo texto. Cada um tem seu estilo, esse é o meu. E eu vou até onde eu possa melhorar e deixar ele com a minha cara, que tem a ver com o meu dicionário interior. Enfim, não sei de onde eu tirei isso. E ele a todo momento fica retornando a frase: faça boa arte, faça boa arte. Se você tá passando por uma doença, faça boa arte. Se você se separou do marido, faça boa arte. Em todas as situações boas e ruins da vida, faça boa arte. Isso é um discurso que, para quem está um pouco parado, querendo voltar a ter pique para escrever, ou para quem tá começando, dá um ânimo incrível. Porque você começa a se questionar e vê em cada ponto que ele diz aqui, onde é que você se encaixa, no que você concorda, no que você discorda. Eu praticamente não discordei de nada. Eu achei que
tudo foi muito engrandecedor para mim. Outra coisa que ele diz aqui que eu acho bem interessante é que hoje em dia as formas de distribuição de arte têm mudado e elas mudam mais velozmente a cada ano que passa. Se antes tinha uma forma de mostrar sua arte, sejam fotografias, sejam textos, sejam ilustrações, seja música, seja o que for, as formas eram diferentes e elas têm mudado. A gente sabe que com a internet muda a cada dia e em cada forma de arte tem o seu lugar. Hoje em dia o Facebook é uma porta para muitos artistas porque mostra várias coisas. Os próprios sites, o YouTube, existem hoje vários canais de disseminar essa forma de arte e o próprio artista pode fazer esse trabalho. E ele diz que por causa disso, por ser dessa forma, a gente não sabe como será o amanhã e que isso é meio difícil, mas é ao mesmo tempo libertador. E é verdade, a gente não sabe se amanhã teremos o YouTube ou se será outra plataforma. A gente não sabe se será o Facebook ou se vai acabar como acabou o Orkut, provavelmente isso vai acontecer um dia, e vamos passar para outra rede social. E é sempre assim. Esse discurso ele é para você que quer de alguma forma se animar a fazer isso. Essa semana teve o Dia Nacional do Escritor. Eu não pude fazer no dia que era, eu sou meio desligada com datas comemorativas, mas é isso. Se você é escritor, feliz Dia do Escritor atrasado para você e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir aqui embaixo, também não deixem de se inscrever e compartilhar caso vocês tenham gostado. Aqui no canal tem vídeo todas as terças e aos sábados, às vezes tem algum extra, como rolou com o do Dia das Crianças que eu botei na segunda-feira, vou deixar aqui caso vocês queiram ver. E é isso, tchau e até terça-feira.